Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. O Parlamento aprovou na sessão de quarta-feira o projeto do Legislativo que prevê a inclusão de QR Code no rol de informações sobre a disponibilidade de serviços nas unidades de saúde da capital. O projeto é de autoria do vereador José Freitas. A lei estabelece que, ao acessar o código, o cidadão também possa encaminhar sugestões ou reclamações sobre os serviços oferecidos na unidade de saúde onde busca atendimento. Junto com o projeto, também foi aprovada a emenda do próprio parlamentar. Conforme o vereador do Republicanos, a medida visa trazer mais transparência para a população. O que acontece? A pessoa chega lá, o usuário chega lá e o profissional não está lá. Como aconteceu no Hospital Conceição, que 11 foi colocado para a rua, 11 médicos, 11 profissionais da saúde, porque eles batiam cartão, foi constatado isso. Batiam cartão e não atendiam as pessoas. Então, diante disso, eu estou modificando a minha lei, então, desse projeto. Para que no cartaz venha conter um QR Code como esse aqui, um canal de comunicação para o usuário. O usuário chegando lá e constatando que o profissional não está lá, então ela pode entrar nesse QR Code e é uma ouvidoria, né? Canal direto com a Secretaria da Saúde para fazer essa reclamação, essa constatação para a Prefeitura então tomar suas providências. O plenário também foi favorável ao projeto do Executivo, que altera a lei que trata da gestão de bens públicos. Segundo a Prefeitura, a medida moderniza e amplia a capacidade de governança sobre o patrimônio municipal. A proposta reforça que o uso de bens públicos deve, em regra, ser pago, especialmente quando houver exploração econômica, garantido retorno financeiro ao município. O texto também define que o uso gratuito só será permitido em casos de claro interesse público e social. A proposta gerou debate no plenário. Este projeto vai jogar a assistência por o aluguel. Hoje a assistência tem um prédio próprio que basta reformá-lo. Mas eles querem vender porque é numa área nobre. Eu pergunto, quem está interessado em comprar esse imóvel? Quem quer este terreno? Alguém quer este terreno? Porque o prédio precisa ser reformado. Quem vai comprar um prédio para reformar? Por que a prefeitura não reforma? Sabe, tem muitos problemas que esse projeto, na verdade, veio para corrigir. Por exemplo, prédios da prefeitura que não tem como utilizar, está condenado. Então, foi o caso do prédio da FASC ali. E assim são outros espaços da prefeitura, ajustando, na verdade, essa questão de cedência ou de até mesmo autorizando a venda. Dando condições à prefeitura passar adiante algum imóvel que está desativado ou que está condenado e com isso fazer um caixa também, né? O projeto do Executivo recebeu 20 votos favoráveis e 6 contrários. Junto com a proposta, outras 8 emendas e uma subemenda foram aprovadas. Os detalhes sobre cada uma delas podem ser consultados no site da Câmara Municipal. Seguimos o Jornal da Câmara, agora em clima de Copa do Mundo, pois a capital gaúcha tem na programação diversas atividades alusivas ao Mundial, com apresentações artísticas e espaço para que o público possa acompanhar os jogos. Para trazermos mais informações, recebemos o coordenador do setor de eventos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos, Guilherme Klumb. Guilherme, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara, obrigado pela presença, tudo bem? Tudo bem, olá, satisfação conversar com toda a audiência da TV Câmara sobre esse assunto que está em evidência nos meses de junho e julho em Porto Alegre e por que não no mundo inteiro, né? É um período que se fala bastante em Copa do Mundo. Sim, e a cidade muda, né? A cidade passa a respirar um outro clima, né? Com certeza, a gente que gosta tanto do carnaval, por que não a Copa nos traz esse espírito de confraternização de volta e por algumas datas aí com partidas da nossa seleção. É verdade, né? A gente passa pela rua, finalzinho de tarde, né? Que os jogos já são nesse horário dali para a noite, né? Então a gente já vê uma movimentação diferente, né? As cores diferentes na cidade também, né? É bacana, né? Movimenta, né? Dá um outro clima, né? Com certeza, e é o que eu fiz a alusão ao carnaval por isso, porque assim como pular carnaval sozinho não faz tanto sentido,
assistir um jogo da nossa seleção e com atrações culturais também não faz muito sentido se não for na companhia de amigos, enfim, e de outras pessoas para socialização. É a torcida, né? Tem que ter torcida, né? Tem que ter torcida, o jogo exige, né? Como é que estão as movimentações, né? Como é que a Secretaria e o município, né, também têm se preparado nesse sentido, né? Disponibilizando ou fazendo parcerias, né, para que as pessoas que estão em circulação nesses finais de tarde possam acompanhar os jogos e também com atrações gratuitas, né, shows, apresentações artísticas, um combo, digamos assim, né? Com certeza. O escritório de eventos é uma estrutura que opera durante o ano inteiro. No ano passado nós licenciamos mais de 2.700 eventos na cidade. Esse ano já passamos o número de 1.200 eventos autorizados. E é o que costumamos dizer, obviamente que o torcedor ele vive aquele momento lá no fim de tarde, no início de noite, mas esses eventos eles iniciam muito antes, com o seu planejamento, com uma correta tramitação para que os órgãos operacionais operem em harmonia. Então essa é uma conversa que já vem de meses atrás para a viabilização desses eventos e hoje eles culminam com talvez aí 2 grandes eventos gratuitos que contemplam talvez a nossa paisagem mais icônica, que é aqui o entorno da Orla do Guaíba. E então são 2 atrações, uma delas com uma capacidade para quase 10 mil pessoas e outra que chega próximo às 1.000 pessoas. Então são atrações que começam um pouco antes da partida, com atrações culturais, com ativações de parceiros, que obviamente esses eventos, embora gratuitos, eles não se viabilizam de forma gratuita, existem parceiros por trás disso, mas importante também destacar que é ofertado esse serviço, essa atração de forma gratuita ao espectador que deseja confraternizar durante os períodos de partidas. Perfeito. Para quem ainda não participou ou não tinha essa informação dessas atividades, a gente vai seguir torcendo, né, para que o Brasil siga avançando e a gente possa, né, ir acompanhando esses jogos. São 2 pontos que o senhor destacou, né, em que possivelmente esses eventos se manterão à medida que os jogos forem avançando. São no Parque Harmonia, né, e no caso Embarcadero? Exatamente. Na verdade, digamos assim, o segmento da economia de Porto Alegre e os torcedores torcem muito pela seleção também por isso. Quanto mais nós avançarmos, mais a cidade vai ganhar com atrações e com geração de renda, né? Porque esses eventos, como eu falei, são eventos para até 10 mil pessoas, tá? Mas isso tudo gera um efeito multiplicador de pessoas envolvidas para viabilizar esse evento. Sim. Então, ontem nós buscamos com a produção desse evento do Parque Harmonia, para você ter uma ideia, só esse evento já teve mais de 1.000 pessoas envolvidas na sua execução. Então nós temos pessoas trabalhando desde o início da montagem até a desmontagem do evento. E obviamente muitas pessoas trabalhando durante o evento para viabilizar a limpeza, para viabilizar serviços de alimentação. Então isso tudo vai muito além do futebol e também traz grandes ganhos para a economia de Porto Alegre. E isso, obviamente, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico é algo muito positivo. E obviamente que além das cifras, nos motiva muito a questão da alegria do povo, de poder curtir espaços públicos de qualidade durante esse período. Claro, sem dúvida, né? E movimenta toda a cadeia, né? Porque o que se pensa, né, do em volta, do entorno e de todos os envolvidos, tanto como o senhor falou, na produção, ou como estão ali diretamente, né, na comercialização de produtos, apresentações, artistas, né? Então é uma cadeia que se movimenta e é bacana porque apesar dos jogos estar em outro país, né, em outros países, né, a gente consegue capitalizar por aqui também. Com certeza. E veja bem, nós estamos falando das atrações gratuitas, mas eu acho que isso também motiva espaços privados. E daí eu falo de espaços privados criados especialmente para esse período, como ativações específicas da Copa, com shows, etc. Mas também dos estabelecimentos que já operam durante todo o ano. Essa é uma grande opção para esses estabelecimentos, e muitos estão executando isso, para haver um incremento no seu movimento diário nesses estabelecimentos. E isso não gera ganho só para o estabelecimento, porque dificilmente vai haver uma transmissão de partida que se encerre na transmissão e em um jantar. Obviamente que vai envolver toda a cadeia da economia criativa, do audiovisual, então são bandas, DJs, que talvez teriam a sua agenda numa sexta-feira ou numa quarta-feira, numa sexta talvez não, mas numa quarta-feira que teriam sua agenda
sem ocupação e que hoje tem essa nova oportunidade de trabalho. Então, isso é muito positivo também. Muito bem. E Porto Alegre já teve essa experiência de Copa, né? Então tem já esse know-how de como lidar, né, com os torcedores, né, como cativá-los, né, como recebê-los, né, nesses ambientes tanto privados quanto públicos, né? Com certeza. E na verdade nós brincamos, tanto na Secretaria como na estrutura do Poder Executivo Municipal, de que toda essa movimentação de 2026 é um aperitivo, talvez, ou um teste para o que a gente vai viver no ano que vem. Exatamente, lembrando que, né? Isso... Temos o Mundial aqui ano que vem. Né? Então tivemos uma experiência bem sucedida em 2014, tivemos uma entrega muito qualificada com a FanFest de 2014 e ano que vem com certeza vamos repetir para o mesmo nível ou para melhor com a Copa do Mundo Feminina, que também traz uma nova temática da valorização da mulher dentro do esporte, do futebol, que durante muito tempo foi algo, digamos assim, que foi deixado de lado e que hoje movimenta multidões. Então a gente espera que no ano que vem entreguemos uma grande FanFest também. Esse trabalho já está sendo feito, capitaneado pela Secretaria Extraordinária da Copa, e que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, obviamente, trabalhe em conjunto para o sucesso desse evento no ano que vem. Muito bem. Estamos passando por um teste, né? Testando aqui. Né? É um teste que a gente pode se divertir, digamos, né? Não é aquele teste formal, aquela coisa engessada. Então a gente aproveita a diversão desse ano, mas também já vislumbra as entregas do ano que vem. Importantíssimo, importantíssimo. O senhor falou aqui na abertura, né, que ano passado 2.700 eventos, né, licenciados. Exato. E nesse ano já 1.200, né? Estamos chegando na metade do ano aqui. O setor de eventos em Porto Alegre ele já conseguiu se reerguer efetivamente pós-pandemia e enchente, coordenador? Olha, nós tivemos um período, obviamente, pandemia talvez um pouco mais distante hoje já, obviamente que lembramos, mas é um período que eu considero já superado, mas tivemos um baque ali com a questão da enchente que inviabilizou uma série de eventos. E nós já vislumbramos, tivemos resultados muito positivos nesse primeiro trimestre. E é importante destacar, talvez, para o telespectador, se ele for comparar 1.200 com 2.700, metade do ano, isso não é preocupante para nós. Por quê? Porque o grande número de eventos, ele ocorre a partir de março até o final do ano. Então, nós temos um número menor em janeiro, então por isso que esse número no primeiro semestre, tradicionalmente, ele já é menor. Mas a partir de setembro o número de eventos licenciados começa a se reaquecer, digamos. Reaquecer não, porque os meses de inverno também são bastante movimentados, mas eles levam esse número para um número superior. Então a gente tem a expectativa de nesse ano alcançar quase 3.000 eventos licenciados, ou talvez até mesmo 3.000. Porque os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, eles representam bastante para o número final de eventos licenciados. Então, existe essa expectativa até porque todos os meses desse ano nós tivemos crescimento no número de eventos em relação ao ano passado. Esse número de 3.000 de projeção, ele é um número antes da enchente, que estava nesse patamar, ou vamos superar o que nós tínhamos antes? Nós tivemos alguma mudança na base legal do escritório de eventos, teve uma revisão do decreto em 2021, tá? Em que alguns estabelecimentos que já possuem alvará de funcionamento, eles são dispensados de licenciamento. Então, até 2021, esses eventos tinham que passar pelo escritório. Então, obviamente que eles jogavam os números um pouco para cima. Então, nós costumamos não fazer esse comparativo justamente porque as realidades eram distintas. Nós tínhamos estabelecimentos que hoje não licenciam e que naquela época tinham que passar pelo processo de autorização. Mas eu considero que é um número bastante próximo do ano de 2019, que foi o ano recorde no escritório de eventos. Então, e é importante dizer, claro, que esse número de 3.000, ele se refere a eventos em espaços públicos e espaços privados que necessitam de autorização. Não contam aí espaços que já possuem autorização através de alvará, como espaços de casas de shows, casas de festas. Então, obviamente que Porto Alegre recebe muito mais do que 3.000 eventos. Isso se refere ao que passa
pela análise do escritório de eventos. Precisa desse crivo aí, desse carimbo, né? Exato. Quer dizer, tem opção para todos os gostos daqui para o final do ano, né? Sem dúvida nenhuma, né? É bom se agendar ali porque tem muitos eventos acontecendo. Para a gente encerrar aqui também, coordenador, a gente teve eventos importantes aqui que tem colocado Porto Alegre, né, no mapa internacional de eventos, né? Cito o Campeonato de Skate, o STU, né, o South Summit, os congressos, né, que acontece aqui, congressos de negócios, né? Então, esse é um bom indicativo também, né, no mapa em que se coloca Porto Alegre como uma das opções de, seja turismo de negócios, de esportes, as maratonas também, né? Com certeza, Porto Alegre hoje já se coloca como um dos grandes destinos de eventos do Brasil e o nosso trabalho é para manter e qualificar a posição de Porto Alegre nesse cenário. Nós tivemos aí nos últimos anos, como você mesmo citou, diversos eventos que não ocorriam em Porto Alegre e passaram a ocorrer em Porto Alegre, como é o caso do STU, evento de skate, que consagrou Porto Alegre como a capital do skate. Temos o grande crescimento das maratonas e corridas de rua, que consagraram Porto Alegre como a capital da corrida de rua. Então, Porto Alegre, pouco a pouco, vai se posicionando numa posição de cada vez mais destaque na área de eventos no cenário nacional. Muito bem, para a gente encerrar aqui o Jornal da Câmara, deixo a palavra à disposição para o senhor para fazer o convite, né, para quem está nos acompanhando, à medida que os jogos forem avançando, e a nossa torcida, evidentemente, é para que o Brasil também vá passando de fase e para que a gente também tenha mais eventos, né, possa se divertir também, né, afinal, vamos torcer e nos divertir também, né? Então fica a palavra à disposição para que o senhor faça esse convite. Nós reforçamos aí que os eventos eles são feitos para o turista, para o visitante, que traz um dinheiro novo para a cidade, mas além de tudo, esses eventos eles são para que o porto-alegrense possa ter opções qualificadas para aproveitar o seu dia a dia, que essa é a nossa realidade na capital, e que se torne cada vez mais uma capital atrativa e aberta para o morador de Porto Alegre frequentar esses eventos. Parque da Harmonia, né? Assim, O evento principal e gratuito é Parque da Harmonia, mas também fica a dica de uma pesquisa rápida em redes sociais. Por quê? Porque nós temos também eventos menores, mas descentralizados. Temos opções nas diferentes regiões de Porto Alegre que fazem sua divulgação de forma autônoma, ocorrendo aí por todos os cantos de Porto Alegre, mas os dois eventos principais ocorrem no Parque da Harmonia e no Cais Embarcadero, com entrada gratuita. Telão, tudo mais? Telão, ativações, opções de gastronomia para chegar um pouco antes e sair depois da partida, não encerrar ali no apito final do árbitro. Muito bem. Coordenador do setor de eventos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos, Guilherme Klumb. Guilherme, muito obrigado pelas informações aqui no Jornal da Câmara. Desejar para o senhor um bom trabalho. Sorte aí para todos nós no Mundial, né? Sigamos torcendo pelo Torcendo Brasil, bastante. que o Brasil traga movimento para Porto Alegre. É isso aí, sem dúvida nenhuma. Bom trabalho para o senhor. Obrigado. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o canal da TV Câmara no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência. Você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá.